Olá pessoal, vamos dar início a mais um vídeo aula de matemática. Hoje nós vamos trabalhar a multiplicação com fatores. Iremos ver multiplicação com um algarismo em um dos fatores, com dois e com três, certo? E vamos explicar também como resolver as atividades propostas que estão no material de vocês, certo? Primeiro, nós vamos a uma multiplicação onde um dos fatores é apenas um algarismo. Nós temos aí 2 vezes 782. Nós temos que começar multiplicando pela unidade. Então, 2 vezes 2 dá 4. Vamos multiplicar a dezena agora. 2 vezes 8 dá 16. Você não pode colocar o 16 inteiro, coloca o 6. E o 1 do 16 vai lá para a centena, que é no 7. Aí eu vou multiplicar a centena agora. 2 vezes 7 dá 14. Com 1 que você pegou lá do 18, do 16, desculpa. 2 vezes 7 é 14, com mais 1, 15. Então, o resultado de 2 vezes 782 é 1564. Vamos pegar uma outra multiplicação. Desta feita, um dos fatores tem 2 algarismos, que é o 43. Então, vai ser 43 vezes 395. A gente começa multiplicando o 3, multiplica a unidade, depois a dezena e, por fim, a centena. Para depois multiplicar o 4, que na verdade esse 4 tem um valor de 40. O valor posicional dele é 40. Depois vocês vão entender daqui a pouco. Multiplicando 3, 3 vezes 5 dá 15. Eu não posso colocar o 15 inteiro, coloco 5. E o 1 vai lá para a dezena, que é no 9. Aí multiplico 3 vezes 9 dá 27. Com 1, que foi do 15, 28. Então, coloco 8 e vão 2 lá para a centena, que é no 3. Aí multiplico 3 vezes 3 dá 9. Com 2 que foram lá da dezena, dá 11. 9 mais 2, 11. Então, multipliquei 3 vezes 395, deu 1185. Agora, eu vou multiplicar o 4. Lembre-se que ele não é 4, o valor posicional dele é 40. Então, como é 40, primeiro eu vou colocar o 0. Aí agora eu começo a multiplicar o 4 vezes 5, o 4 vezes 9 e o 4 vezes 3. Multiplicando 4 vezes 5 dá 20. Eu coloco 0, porque eu não posso colocar o 20 inteiro. E o 2 do 20 vai lá para o 9, que é na dezena. Multiplicando 4 vezes 9 dá 36. 36 com 2 que foram lá da unidade, ou seja, do 25, 36 mais 2 dá 38. Então, vou colocar o 8 e o 3 vai lá para a centena. Aí ficou 4 vezes 3. 4 vezes 3, ou 3 vezes 4 dá no mesmo, dá 12. E 12 mais 3 que foi lá da dezena dá 15. Então, como é o último algarismo, eu coloco 15 inteiro. Estão vendo aí, ó? O 3 vezes 395 deu 1185. E 40 vezes 395 deu 15.800. Para eu saber quanto dá 43 vezes 395, eu preciso apenas fazer a soma. Aqui, ó, o sinal de adição e o tracinho. Aí eu faço, começando pela unidade. 5 mais 0 dá 5. 8 mais 0 dá 8. 1 mais 8 dá 9. 1 mais 5 dá 6, e na unidade de milhar, a dezena de milhar só tem 1, aí só faço repetir. Então deu 16.985. Pronto. Então, diante dessas duas explicações, a gente vai fazer algumas questões, mas são 2 questões. A primeira é essa aqui. Por exemplo, vamos lá para a sexta questão. O pai do Igor fez uma pilha com 8 caixas de latas de um certo produto. Observe e responda. Estão vendo aí, quando fala em pilha, são várias caixas juntas. Então, nós está dizendo que tem 8 caixas e você está vendo uma caixa aberta aí. Ou seja, as outras caixas são iguais a essa que está aberta. Vamos à primeira pergunta. Quantas latas há em cada caixa? Eu não preciso contar a dedo quantas latinhas tem aí dentro. É só você pegar a quantidade horizontal. Se você contar assim, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. E pegar a quantidade vertical.
ou seja, de baixo para cima. Se você contar, vai dar justamente 11. Para eu saber quantas caixas, quantas latas tem nessa caixinha, eu vou simplesmente multiplicar 5 vezes 11. E você vai encontrar o resultado lá da primeira pergunta, certo? Então, está explicado o primeiro. Vamos agora para o segundo. O segundo, quantas latas há na pilha? Ou seja, quantas latas há em todas as caixas juntas? Você já sabe, você já encontrou aqui quantas latas tem em cada caixa, não foi? E agora, você sabe quantas caixas existem ao todo. Então, para eu saber quantas latas há na pilha toda, eu vou multiplicar a quantidade de caixas pela quantidade de latinhas que tem em cada caixa. Pronto. A próxima questão. Se eu tivesse empilhado 58 caixas iguais a essas, quantas latas seriam? Pronto. É só você pegar a quantidade de caixas e multiplicar pela quantidade de latas de uma caixa. Aí você vai encontrar quantas latas há em 58 caixas. E para terminar, quantas latas seriam se eu tivesse empilhado 79 caixas iguais a essa? Pronto, lá era 58, agora são 78 caixas. É só multiplicar a quantidade de caixas, que é 78, pela quantidade de latas de uma caixa, que vocês viram lá na primeira, a quantidade que vocês encontraram em cada caixa, certo? Pronto, essa é a sexta questão. Na sétima questão, vocês vão fazer uma representação. Vou ler a questão. Represente por meio de uma expressão numérica o total de pontos que Drica e Igor conseguiram. Tá aí, você está vendo aí os acertos de Igor. Ele acertou 14 dardos, enquanto que Drica acertou 12. Só que eu quero que você faça em forma de expressões numéricas. Como é que você vai fazer? Aqui dentro desse que eu apontei agora, você vai colocar, você escolhe ou o 10 ou o 100. Vou começar pelo 10. Você vai olhar quantas vezes ele acertou lá no quadradinho vermelho que representa 10 pontos. Aí você vai contar quantos tem. Olha lá, eu não vou deixar contar porque você vai colocar a quantidade do que você acertou 10. E nesse outro quadradinho, nesse outro aqui, você vai colocar o 10. Aí você vai ser a quantidade de acertos no 10. Então, x, o valor vezes 10. Nesse outro aqui, você vai olhar o de 100. Quantas vezes ele acertou no 100, a quantidade, coloca aí o número. E lá no outro quadradinho, você vai colocar o número 100. Pronto. Aí, depois de preencher isso aí, o que você vai fazer? Você vai multiplicar esses dois e o resultado vai colocar aqui. Depois, vai multiplicar esses dois e vai colocar o resultado aqui. Depois de feito isso, você vai somar, tá vendo que é a adição? Você vai somar os dois resultados e colocar aqui. Da mesma forma, você vai fazer com o de Drica. Mesmo jeitinho. Aqui você vai pegar a quantidade que ele acertou no 10 e nesse outro você vai colocar o algarismo 10, o número 10. Aqui você vai colocar a quantidade que você acertou no 100, a quantidade, e aqui você vai colocar o número 100. Depois de feito isso, você vai multiplicar esse aqui, os números que você encontrou, que você colocou, e vai colocar o resultado aqui. Depois, multiplica isso aqui e coloca o resultado aqui. Depois de colocar esses dois, você vai somar os dois resultados que você encontrou, vai somar os dois aí e vai colocar o resultado aqui na frente. Tá certo? Então, por aquela questão, você vai fazer essas duas. Aí nós temos a oitava questão, que ainda é com essa explicação. É bem semelhante a essa questão anterior. Você vai multiplicar 6 vezes 9, vai colocar aqui embaixo. Vai multiplicar 5 vezes 5 e colocar aqui embaixo. Aí vai estar os resultados aqui dentro. Você vai multiplicar 3 vezes 8 e colocar aqui embaixo. Vai multiplicar 4 vezes 9 e colocar aqui embaixo. Pronto. Depois de feito isso, você vai fazer essa soma e colocar aqui embaixo. Os números que você encontrou, você soma e coloca embaixo. Mesma coisa, vai fazer a soma desses dois números e vai colocar embaixo. Pronto. Depois que você encontrar esses dois números, você vai somar os dois e vai colocar no último quadradinho de baixo. Certo?
Da mesma forma, vai ser na outra expressão numérica. Multiplica esse, bota embaixo. Multiplica esse, põe embaixo. Multiplica 8 vezes 6, coloca embaixo. Multiplica 4 vezes 5, coloca embaixo. Vai estar com os 4 quadradinhos do meio preenchido. Aí você vai subtrair esse aqui. Olha que é menos. Então vai ser o primeiro quadrinho menos o segundo. E depois vai ser o terceiro quadradinho menos o quarto. Aí você vai encontrar dois resultados aí embaixo. Aí você vai fazer essa subtração. Vai ser esse quadradinho menos o outro. E coloca o resultado embaixo. Tá certo? Não esqueça, na dúvida, você entra em contato conosco que a gente vai tentar amenizar os problemas, as dificuldades que vocês venham ter. Tá certo? Daqui a pouco eu vou mandar mais duas questões. A questão, a oitava, a nona e a décima. Na verdade, eu vou explicar na nona e na décima vocês vão responder, ok? Até daqui a pouco. Tchau, tchau.